As mulheres no contexto musical da cidade do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, de 1900 a 1930. Olá, sou Marcele Menezes, vou apresentar a minha comunicação. O meu orientador é o professor Marcos Roller. Este artigo apresenta resultados preliminares de uma pesquisa vinculada ao programa de pós-graduação em música da Universidade do Estado de Santa Catarina, centrada na análise de fontes documentais, das quais foram extraídas narrativas sobre a participação de mulheres em atividades musicais na cidade do Rio Grande nas primeiras décadas do século XX. Em relação à coleta de dados, foi realizada em diversas instituições. Na Biblioteca Rio-Grandense, consultou-se sobretudo o periódico Eco do Sul, no qual foi possível verificar uma coluna específica para a crítica de espetáculos, intitulada Vida Musical, que descrevia os eventos ocorridos dia antes, geralmente de cunho extramusical. No Arquivo Municipal da cidade do Rio Grande, foram encontrados variados documentos sobre as atividades musicais no início do século XX, como documentos oficiais de fundação de sociedades musicais, pedido de verbas para turnês de músicos nacionais e internacionais. Outros periódicos utilizados como fonte foram O Tempo e a Lucta, a partir de um levantamento já realizado anteriormente durante o projeto de pesquisa A Música pelos Jornais da cidade do Rio Grande, da Proclamação da República ao Conservatório de Música, pelo professor Luiz Guilherme Goldberg, da Universidade Federal de Pelotas, entre 2007 e 2013. O contexto musical da cidade do Rio Grande entre 1900 a 1930. Localizada na região do extremo sul do Rio Grande do Sul, a cidade do Rio Grande, nas primeiras décadas do século XX, iniciou a atividade de exportação de matérias-primas. A revitalização do porto permitiu acesso a embarcações com maior calado, e a microrregião do Rio Grande logo reagiu com o crescimento econômico. E a exportação de produtos agrícolas, como o trigo, e produtos de pecuária, principalmente o charque, levou a um crescimento econômico na cidade do Rio Grande. Nesse sentido, figurando como cidade portuária, Rio Grande estava aberto a intercâmbio com outras regiões nacionais e internacionais, o que implicaria na influência de gostos e costumes devido ao incremento das atividades. Durante o progresso econômico, se desenvolveram distintos grupos sociais, de classes provenientes das camadas médias e a elite da época, que acompanhavam a modernização da cidade. O projeto de urbanização também se destinou às atividades de lazer e entretenimento, assim como às formações de manifestações artísticas musicais. Nesse período, a Belle Époque impôs um novo modo de viver urbano, fortemente enraizado na Europa e, mais precisamente, na capital francesa. Dessa forma, lugares de sociabilidade e sociedades artísticas foram criados e formadas na cidade, legitimando as práticas importadas. Com isso, fundou-se cine-teatros, ambientes onde os músicos locais, nacionais e internacionais se apresentavam na época em questão. Nos decênios de 1900 e 1910, o amadorismo local estava inserido nos espaços musicais, bem como na formação de sociedades, com o objetivo de elevar a arte musical, por meio da instrução e da organização de eventos musicais. Algumas dessas instituições possuíam bandas que se apresentavam em festividades religiosas, mas também em ambientes teatrais. Também havia os grêmios líricos dramáticos, que divulgavam a literatura local no início do século XX, encenando dramas e comédias. Ao mesmo tempo, havia os ambientes que proporcionavam o profissionalismo musical, como as escolas de músicas particulares e, a partir do decênio de 1920, os conservatórios de música. As diversas manifestações artísticas estruturavam-se em um grupo heterogêneo, que possibilitava que os músicos circulassem pelos espaços de sociabilidades e em diversos grupos sociais. Neste ambiente, as mulheres transitavam nos espaços domésticos, de ensino e sociabilidade, cuja atuação, porém, foi praticamente esquecida durante as narrativas históricas da cidade do Rio Grande nas primeiras décadas do século XX. A música na cidade do Rio Grande entre 1900 a 1930, um estudo de gênero.
As memórias documentais, como as coletadas nos discursos inseridos nos periódicos que constituem a pesquisa, são aspectos parciais de um passado, pois sofrem influência política, social e de gênero. Dessa forma, deve-se analisar a retórica do discurso para compreender os elementos de compartilhamento que estavam na narrativa jornalística. A partir da contextualização das notícias e documentos encontrados, busca-se entender o discurso para compreender o seu espaço social através de suas atividades vividas. Considerando as memórias documentais, pelo viés da sua exteriorização, desde as origens, elas traduzem a vontade de produzir traços, com o objetivo de compartilhar sinais transmitidos. Com isso, pode-se entender que os compartilhamentos de sinais transmitidos sofrem interferência de outras pessoas durante a escrita de um redator, pois entende-se que possuímos pensamentos e ideias de outras pessoas conosco, conforme Candot 2016 e Halbach 2004. Segundo Jacques Legoff, 2003, os vestígios do passado podem ser fabricados pelas sociedades, sendo o documento um monumento que auxilia a reconstruir a história. Com isso, o processo de análise dos documentos tem como objetivo compreender os signos que eles transmitem. E a partir dessa análise, pode-se refletir sobre o papel da mulher na narrativa histórica em questão. Estrutura-se o pensamento de que o mundo da arte é construído por todas as pessoas cujas atividades são necessárias para a produção das obras nesse mundo. Baker, 2016. Partindo dessa perspectiva, esse mundo da arte constitui-se também pelas mulheres, que estavam inseridas nesse processo de construção das manifestações artísticas no início do século XX. No processo de análise, verificou-se que a maioria das informações localizadas nos periódicos sobre o contexto musical da cidade do Rio Grande foi reservada aos homens. Nesse sentido, ocorre a atuação das mulheres no ambiente musical no século XIX e ao longo do século XX. Conforme salienta Freire e Portela 2013, a participação pública da mulher como musicista se fez muito restrita ao longo do século XIX e só gradativamente se ampliou ao longo do século seguinte, ou mesmo porque, em função dessas circunstâncias, as mulheres atuaram mais fora do palco dos teatros, destacando-se como professoras de músicas ou como intérpretes, no espaço de suas casas. Em relação aos espaços musicais destinados às mulheres na cidade do Rio Grande, pode-se constatar por meio das narrativas jornalísticas que atuavam em alguns ambientes, como em clube de senhoras, conforme a notícia em O Tempo, 30 de junho de 1921. O Clube Beneficente de Senhoras vai constituir um delicado festival de arte, saraus musicais, com o valioso concurso da jovem e exímia pianista Alice Brito, O Tempo, 1921. Ao mesmo tempo, também se localizou a atuação de uma maestrina. Com a abertura do Victor Cinema, amanhã estreará no Politeama Rio-Grandense um quarteto musical dirigido pela maestrina Adélia Scaravaglioli. O Tempo, 1921. Um outro espaço de atuação de mulheres era o ensino da música, como, por exemplo, informa o texto do Eco do Sul, de 24 de dezembro de 1933. O Dia da Música, que também é o Dia da Santa Cecília, a padroeira dos músicos, e que foi, entre nós, instituído o decreto do governo provisório. Teve ontem, nesta cidade, a sua comemoração na Escola de Música dirigida pela professora Iracema dos Santos. Os discursos jornalísticos encontrados, de alguma forma, reforçam a distinção de gênero, como, por exemplo, a notícia encontrada no jornal O Tempo, de 13 de novembro de 1924. Festival de Arte. Resumo. Encarregado pelo redator-chefe dessa folha de dizer ao público rio-grandense do espetáculo de antes de ontem. Em festa artística, a Chaves Florense, de princípio confesso que causou-me verdadeira surpresa a apresentação da revista Ali no Duro, original de Euclides de Andrade, pelo conjunto dramático do Grêmio Lírico Guarani. Do quadro feminino, de entre as artistas do Grêmio Guarani, salientou-se de forma graciosa pela sua desenvoltura e inteligência, garradice, faltando-lhe apenas alguns estudos para abrir-lhe a sua voz, aliás, muito agradável.
Essa narrativa vislumbra outra atuação na circularidade das mulheres na cidade do Rio Grande, pois nela pode-se observar que o redator faz menção ao quadro feminino, quando descreve um evento musical realizado na cidade, no qual a predominância de intérpretes são mulheres. A partir disso, as relações de força no discurso do redator demonstram que a sua crítica não foi restrita a elementos musicais, qualificando as artistas do Grêmio Lírico-Dramático como inteligentes, reforçando a sua atuação com o poder de classificar uma qualidade da mulher, o que não acontece nas narrativas encontradas sobre a atuação dos homens nos espetáculos musicais. Considerações finais. A partir das informações coletadas sobre o contexto artístico da cidade do Rio Grande, entre 1900 a 1930, e da sua análise, pode-se perceber a circularidade dos músicos e o grupo social em que estavam inseridos, e as estruturas sociais que havia na época. Por meio da leitura das fontes documentais, percebe que o espaço de atuação das mulheres no meio musical da cidade no início do século XX era, de certa forma, restrito ao âmbito doméstico e ao ensino da música, embora alguns relatos mostrem a apresentação em concertos públicos como intérpretes ou regentes. Esses relatos são esparsos. Além disso, percebe-se o caráter condescendente dos adjetivos usados para a descrição dessas apresentações. Cabe observar que a pesquisa se encontra em andamento e outras conclusões serão obtidas a partir de análises posteriores.